Olá pessoal, tudo bem? Vamos de palavra? E hoje eu quero falar sobre uma mulher que parecia frágil, uma mulher que parecia indefesa, mas uma mulher que Deus usou tremendamente. Quem sabe você não vai se identificar com essa história? Quem sabe Deus não quer usar você como esta mulher? E esta mulher, ela chama-se Esther. Ela está na Bíblia. Esther era uma jovem que o pai e a mãe faleceu e ela foi criada pelo tio. Mas existiu naquela cidade, né, um rei que tinha uma rainha. E o rei naquela época gostava de apresentar a sua rainha, né? Qual homem que não gosta de apresentar a sua mulher? E o rei chamou a rainha da época para ser apresentada, que o nome da rainha da época era Vasti. Só que Vasti não quis ir. Por ela ser rainha, ela achava que não vou, eu não quero ir. Só que aquilo custou muito caro para Vasti. Aquela falta de sabedoria com a cultura da época custou muito caro, porque Vasti não foi. O rei Assuero ficou muito zangado e envergonhado diante dos seus amigos que deu aquele banquete no seu reinado. Quando terminou a festa, que o rei chamou os seus conselheiros, os conselheiros falou: olha, Vasti não serve para a rainha, porque a vez que o Senhor queria que ela se apresentasse, ela não quis se apresentar. E aí o que o rei fez? O rei realmente não quis a rainha Vasti. E ele fez um novo decreto. E ele falou que a moça que ele se agradasse, que a moça que ele gostasse, ele colocaria no lugar de Vasti. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que a rainha, que Esther, uma menina simples, né? Poderia se dizer uma menina camponesa, né? Lá no versículo 7, né? Que é Esther 2:7, fala que ela era Radassa, que o significado do nome dela, Esther. E ela não tinha pai nem mãe. Era uma moça bela, muito famosa, né? Mas que morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu o tomara como filha para criar. Quando aconteceu esse decreto, Esther foi junto com todas as moças que foi, né, chamadas para estar com o rei, para ver se o rei se agradava de alguma para casar. E pasmem vocês, o rei realmente se agradou de Esther. Diz no versículo 2:17, capítulo 2:17, que diz que o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Só que, meus queridos, minhas queridas que estão aqui nesta noite, né, ouvindo esse vídeo, ou não sei se você está à noite ou de dia, mas eu quero falar uma coisa para você. Quando Deus ele tem um plano na nossa vida, ninguém pede. Nada nem ninguém pede. E aí Esther foi apresentada ao rei. Mas eu quero falar para você que o rei gostou de Esther. E o rei realmente fez de Esther uma rainha. Porém, Esther fazia parte do povo de Deus, do povo judeu. E você sabe que o povo judeu muitas das vezes foi perseguido, né? Lá no Egito, nas outras culturas, né? Pelos outros povos. E o que acontece? Quando Esther chegou no palácio, ela estava lá como rainha, vivendo muito bem. Só que de repente apareceu um homem chamado Mardoqueu, né? Perdão, apareceu um homem chamado Amã. E esse homem Amã, ele era muito invejoso e ele queria derrotar Mardoqueu, o tio de Esther. Quando ele ficou sabendo que Esther era uma judia, né, e ficou sabendo que Mardoqueu também era judeu, ele fez com que o rei Assuero colocasse um decreto para pegar todos os judeus, né? E nesse decreto falava que era para matar o povo judeu. Mardoqueu entrou em contato com a sua filha, né, e falou: olha, eu sei que você é rainha, eu sei que você está no palácio, mas o decreto que o rei faz não tem revogação. Naquela época, o rei fazia um decreto, ele fixava o seu anel naquele decreto, né, que não existia a tecnologia de hoje, e ali não tinha mais revogação, tinha que ser cumprido. E Mardoqueu passou toda a situação para Esther. E ele disse: olha, Esther, nem você mesmo vai se salvar disso aí.
né? No capítulo 4, no versículo 3. Né? Então disse Mardoqueu que tomasse a dizer a Esté: não imagine no teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. E agora? Agora Esté era uma rainha. E naquela época a rainha não podia entrar na presença do rei sem o rei chamar. Olha que muitas das vezes na nossa vida vem situações que a gente precisa pedir a Deus um discernimento, que a gente precisa dizer: Deus, para que caminho eu vou tomar? Como é que eu vou resolver a situação? Só que Esté, por ser judia, ela já cria em Deus, ela já orava, ela falava com Deus. E aí o que foi que Esté fez? Esté fez um jejum, ela proclamou um jejum. Naquela época, as rainhas tinham servas para ficar com elas. E aí Esté falou também para as servas dela, para que as servas delas também pudessem estar jejuando. E falou para o tio dela, Mardoqueu. Olha só o que ela falou no capítulo 4, versículo 15. Então, disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os deuses que se acham em Suzã e jejuma por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e pertencendo, e se perecer, pereço. Então Mardoqueu foi e fez com tudo conforme Esté lhe ordenou. E chegou o dia. Esté foi lá para a presença do rei, mesmo não sendo chamada. E quando Esté se apresentou, o rei não mandou matá-la. Olha aí Deus no negócio. E aí o rei perguntou para ela: o que queres, minha rainha? Pode pedir. Então Esté disse: não, eu quero um banquete. Eu quero fazer um banquete com o meu rei, mas também quero convidar a Amã. Olha como é uma mulher sábia. Olha como é uma mulher que pede a direção de Deus na sua vida. E Esté fez aquele banquete maravilhoso. Só que no primeiro banquete, Esté não falou. Esté deixou o rei, né, sem falar sobre aquilo. E Esté fez um segundo banquete. E nesse segundo banquete, Amã já ficou todo contente. Olha, Esté me chamou junto com o rei para um segundo banquete. E eu vou estar lá nesse segundo banquete. Aí diz assim, ó, no versículo 5, 9. Então Amã, naquele dia alegre de bom ânimo, porém, vendo Amã Mardoqueu à porta do rei, que não se levantava, nem se moveu diante dele, então Amã se encheu de furor com fogo contra Mardoqueu. Só que Mardoqueu não se dobrava para Amã, porque Amã é um homem muito prepotente e orgulhoso. Lembre-se que o orgulho estava no coração de quem? Do nosso inimigo, né? É algo que Deus detesta. E ali a mãe foi para casa achando que não ia acontecer nada. E Esté fez o segundo banquete. Nesse segundo banquete, o rei perguntou para ela, né? O que queres, minha rainha? Que não falaste no primeiro banquete. E aí a rainha começa a falar que existe uma perseguição contra o povo dela, que existe uma perseguição contra a vida dela, né? Olha o que ela diz aqui no capítulo 7, versículo 3. Então respondeu a rainha Esté e disse: se é o rei achar graça aos meus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me-a a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir, matarem e lançarem a perder. E se ainda por servo e por servas nos vendesse, calameia, ainda que o opressor não recompensa a perda do rei. Então o rei Assuero disse à rainha Esté: quem é esse? E onde estiver esse, cujo coração instigou fazer isso? Então Esté disse: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei ficou muito enfurecido, porque dessa vez Esté entregou, né, Amã na mão do rei. Mas Esté usou de toda a sabedoria. Então que venhamos pedir sabedoria para ser uma mulher como Esté, de saber, né, driblar as circunstâncias negativas de nossa vida. Pedir sabedoria para como proceder, para que o inimigo não venha prevalecer, né, em nossas vidas. Então o rei deu um decreto. O rei mandou enforcar Amã, né? E o povo judeu saiu mais do que vencedor, né? Porque olha o que diz o capítulo 8 no versículo 6.
no versículo 6. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Suero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e ele enforcaram numa forca, porquanto quiseram pôr as mãos no povo judeu. Então, se você é povo de Deus, Deus sempre vai te guardar. Se você é povo de Deus, pede sabedoria ao Senhor. E você que ainda não faz parte aqui do povo de Deus, venha fazer para Deus te dar essa sabedoria, essa direção, tá bom? E nós temos a vitória do povo de Deus. E é maravilhoso como Deus ele opera na vida de uma mulher sábia, na vida de uma mulher segundo o coração de Deus. Ela pode ser uma mulher pobre como foi Esté, ela pode ser uma rainha como Esté veio a ser. Não importa para Deus a sua posição social, mas importa para Deus o seu coração. Importa para Deus aquilo que você quer que Ele faça na sua vida. Porque você é preciosa. Não deixe ninguém dizer que você não é preciosa. Não deixe ninguém dizer que seus sonhos não podem ser realizados. Porque Deus é aquele que realiza sonhos. E sabe o que aconteceu no final da história? No livro de Esther, capítulo 10, Esther está no Antigo Testamento. No capítulo 10, no versículo 3, diz assim: Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e o grande para com os judeus, e agradável com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Olha o que Deus fez na vida de uma mulher sábia. Olha o que Deus fez na vida de uma mulher que pede a direção do Espírito Santo. Abençoou ela, abençoou o seu povo, abençoou a família dela. Fez do tio dela o quê? O segundo depois do rei. O rei colocou um anel de honra na mão daquele homem que o outro não honrava. O Deus cuidou de Esté e cuidou de todo o seu povo. E eu quero dizer para você, neste vídeo, que Deus, Ele quer cuidar da sua família, Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer fazer maravilhas. Basta você pedir sabedoria, como Esté pediu a Deus, tá bom? Fica com essa palavra no seu coração.